Como eu comecei na área, qual faculdade eu fiz, por que escolhi programação? Eu já tinha programado alguma vez antes de entrar na área? E essas são algumas perguntas que eu vou responder no vídeo de hoje. É mesmo, é? Olá, eu sou a Gabs e bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu tô aqui no sofá, num cenário um pouco diferente, mais confortável, porque eu vou contar um pouco da minha história na programação, como eu comecei, qual faculdade eu fiz e como eu saí do zero, sem nem saber o que era HTML, para uma programadora front-end plena e criadora de conteúdo. Então, começando do começo, lá do ensino médio, que normalmente é a época que a gente escolhe que faculdade, que curso fazer, eu estava em dúvida entre 3 áreas que não tinham nada a ver uma com a outra. Eu gostava muito de maquiagem, então eu pensei em fazer uma faculdade de estética e maquiagem. Depois a minha segunda opção era química, porque era a minha matéria favorita ao longo do ensino médio inteiro. Eu gostava muito das aulas de química, e aí eu tinha vontade de trabalhar com isso, trabalhar no laboratório. E aí a minha terceira opção era tecnologia da informação, porque eu via muita gente falando que o mercado estava em alta, tinha várias oportunidades e você podia trabalhar em qualquer lugar do mundo inteiro. Então eu estava em dúvida entre essas 3 opções. E aí no terceiro ano do ensino médio eu fui fazendo uma lista de prós e contras do que eu poderia escolher, do que seria melhor pra mim naquele momento, né? E aí eu eliminei a opção de maquiagem e aí basicamente eu fiquei entre as 2 opções de TI ou química. E aí eu comecei a pesquisar sobre TI. Eu nunca tinha programado. Eu sei que tem várias pessoas que começam a programar desde novinhas. É porque tinha um brinquedo ou tinha um computador, queria entender como ele funcionava. Mas eu nunca tinha programado. Eu comecei a programar na época da faculdade, depois que eu já tinha entrado na faculdade. E aí eu fui fazendo então essas listas entre química e TI, qual seria ali a melhor opção. E aí, depois de pesquisar, eu vi vários benefícios no mercado da tecnologia, tanto a flexibilidade, a opção de trabalhar de qualquer lugar do mundo e também várias opções de carreira dentro da tecnologia da informação. Então foi aí que eu fiz a minha escolha. Mas aí depois começou vários outros questionamentos, que eram que faculdade que eu ia fazer, qual curso eu ia fazer, que área que eu ia trabalhar. Deus me defenderai! E aí, depois disso, eu comecei a pesquisar sobre os cursos e eu precisava decidir se eu ia fazer um bacharelado ou um tecnólogo. E aí, rapidinho, só para explicar a diferença entre os dois, um bacharelado é uma formação de 4 a 5 anos, como ciência da computação, por exemplo, e um tecnólogo é uma formação mais voltada para o mercado de trabalho entre 2 e 3 anos. Mas as duas são reconhecidas como ensino superior. Eu sei que muita gente tem essa dúvida de se tecnólogo é a mesma coisa que técnico, e não. O técnico normalmente a gente faz no ensino médio e o tecnólogo é uma formação superior voltada para o mercado de trabalho e considerada pelo McDonald's. E aí eu lembro que na época eu pesquisei sobre as duas opções e aí eu preferi fazer uma formação mais curta e mais voltada ali para o mercado de trabalho, então eu preferi fazer um tecnólogo, até porque eu não tinha muita noção se eu ia gostar ou não da área, e aí eu escolhi fazer a faculdade de 2 anos. E aí eu fui pesquisando naquela época quais opções de curso tinham nas faculdades em São Paulo, que eram tecnólogo. E aí eu vi análise de sistema, banco de dados, sistemas para internet, redes e vários cursos que eram entre 2 e 3 anos. E aí eu fui lendo as matérias, a descrição do curso, com o que eu poderia trabalhar fazendo aquele curso, e eu fui eliminando e escolhendo os cursos pelo que parecia mais legal ou que eu achava que eu ia gostar mais. Porque na real eu não tinha nem ideia do que eu tava fazendo e nem ideia do que eram cada uma das coisas. E aí, depois de muito pesquisar, ver as carreiras, os cursos, as descrições, as matérias que eu ia ter, eu escolhi fazer sistemas para a internet, que aparentemente ali na minha cabeça era uma área mais voltada para web, usava criatividade. Eu lembro que tinha matérias de design, de marketing, e eu achei isso bem interessante, e foi aí por conta disso que eu escolhi sistemas para a internet. Porque Pareceu mais legal na época. eu lembro que na época era um curso bem novo, eu acho que tinha uns 3 anos que tinha lançado. E aí o foco principal desse curso era criar coisas para a internet, tanto aplicações como site. E aí tinha algumas matérias que eu me interessei bastante, de design, marketing, então foi por conta disso que eu escolhi. Daí eu prestei os vestibulares para esse curso e eu fiz o vestibular da FIAP. Eu sei que muita gente me pergunta lá no Instagram como funciona o vestibular da FIAP, se é muito difícil, se é muito fácil, se precisa fazer alguma prova. Então, só para explicar rapidinho,
Na época, quando eu fiz, né, pode ser que tenha mudado, eu fiz em 2016 o vestibular. No finzinho de 2016, eles sempre abrem nessa época do fim do ano. Foi uma prova que tinha em torno de 40 perguntas e eram todas perguntas de alternativa e no final tinha uma redação sobre um tema X, que eu não lembro. Mas não era nada muito complexo, tipo questões de Enem. Eram questões gerais, assim, de ensino médio, conhecimentos gerais, e não era uma prova muito difícil. A gente precisava acertar uma porcentagem mínima, que também não era muito alta. Eu acho que por conta de ser uma faculdade particular, não é tão difícil, por ser uma faculdade especificamente. E aí, depois de alguns dias, saiu o resultado e eu tinha passado no curso, e eu fui fazer a matrícula e esperar começar as aulas no ano seguinte. Até então eu tava achando que eu ia entrar na faculdade, ia ser bem tranquilo, eu ia aprender todas as coisas, me tornar um hacker igual dos filmes e ia ser show. Mas aí eu entrei na faculdade e foi aí que começou todo o desespero e as lágrimas. Igual eu já falei no começo do vídeo, eu entrei na faculdade sem saber nada, não sabia nem o que era HTML, não sabia programar, nem um console log, um Hello World. E essa é uma coisa que eu dei de dica já em um vídeo antigo, já dei no Instagram também, e eu queria repetir agora. É que se você vai entrar numa faculdade de tecnologia e você não sabe nada também, vai entrar do zero, do mesmo jeito que eu entrei, eu indico você pesquisar um pouco antes. A gente tem vários recursos gratuitos, como o Free Code Camp, as documentações, o W3 Schools. Então eu acho muito legal dar uma pesquisada antes sobre as matérias que você vai ter na faculdade, sobre o que você vai ver, para pelo menos você entrar tendo uma base bem básica, só para não entrar toda confusa, igual eu entrei. E aí eu lembro que as aulas começaram e tinha mais ou menos umas 50 pessoas na sala quando começou, 40, 50, por aí. E tinha eu e mais 2 meninas. E foi muito louco porque parecia que eu era a única pessoa que não tinha ideia do que estava acontecendo. Várias pessoas ali já trabalhavam na área e precisavam só do diploma para apresentar na empresa. Ou outras programavam desde novinhos e sempre quiseram trabalhar com programação. E eu tava ali, perdida, sem saber o que fazer. Eu lembro do pessoal fazer piadas relacionadas à área ou falar termos e explicações que eu não entendia nada e eu só dava risada pra me enturmar. E durante as aulas eu tinha a impressão de que todo mundo estava ali com uma facilidade entendendo as aulas, as explicações e resolvendo super rápido os exercícios. E durante os primeiros meses eu me senti um peixe fora d'água e pensei em desistir várias vezes. E na metade do primeiro ano, eu cheguei até aí na secretaria trancar minha matrícula, mas aí eu descobri que se eu fizesse isso, eu ia perder todo o semestre, e se eu fosse voltar, eu precisava começar tudo de novo, e aí eu decidi continuar. A primeira linguagem de programação que eu aprendi na faculdade foi Java. Eu tinha 2 matérias de Java, uma era especificamente da linguagem, e a outra era de lógica de programação. E eu lembro que era muito difícil, a gente tinha aquelas explicações em Portugal, que eram para facilitar, não facilitava muito não. E eu também tive no primeiro ano uma matéria de front-end que chamava Responsive Web Design, que era HTML e CSS. Então foi aí a primeira vez que eu mexi com HTML e CSS e aprendi a construir um site. Cada site feio que eu fazia, a gente começa assim mesmo. Além dessa matéria de front-end, uma das minhas matérias favoritas no primeiro ano era a matéria de UX, que é de User Experience. A professora era muito legal e a gente fazia várias dinâmicas com post-its para entender o usuário, criar personas, e era uma das aulas mais criativas e divertidas do primeiro ano. Tudo bem? Cachorrinho, vai participar do vídeo? Pode contar aqui a sua experiência pra galera. Como foi sua faculdade? Não quero falar com bandeirantes, com ninguém na frente das câmeras. E além de UX, eu tive também gestão de negócios, redes e banco de dados ao longo do primeiro ano. Eu lembro que no primeiro ano eu não entendia ainda muito as coisas, era tudo meio nebuloso e eu tinha um pouco de dificuldade em visualizar onde cada parte se encaixava. Então, o que o banco de dados fazia, o que era o front, o que era o back. E aí, por conta disso, eu não me senti segura em nenhum momento do primeiro ano para aplicar para vagas e tentar algum estágio. E aí, no meio do primeiro ano, apareceu uma oportunidade para eu trabalhar como professora de inglês, perto da minha casa.
E foi esse, então, meu trabalho no primeiro ano da faculdade, nada a ver com tecnologia. Então, de manhã eu ia pra faculdade e aí à tarde eu trabalhava como professora de inglês nessa escola lá perto da minha casa. Daí, conforme os meses foram passando, eu fui fazendo mais projetos, as aulas foram ficando mais práticas e aí as coisas foram fazendo mais sentido e ficando mais fácil. E aí, no segundo ano, eu comecei a aplicar para as vagas de emprego. E aí, no segundo ano, a gente teve matérias que foram bem práticas, a gente teve desenvolvimento de apps para Android e para iOS, a gente também teve marketing, que era uma matéria super legal, marketing digital, a gente fazia vários cálculos de funil, gostava bastante. A gente teve também PHP e Node para o back-end, e na matéria de front-end a gente focou principalmente em JavaScript no segundo ano, e em ferramentas como bibliotecas e frameworks. Então, a gente tinha aula sobre React, Vue, isso lá pro final, no segundo semestre, né, no último semestre da faculdade. A gente teve aulas de React, Vue, Angular e jQuery. Daí, é muito importante ressaltar que mesmo no segundo ano, as coisas ainda não estavam super fáceis para mim. Já estava melhor que no primeiro ano, então eu tinha um pouco mais de facilidade em entender o que cada coisa estava fazendo ali. Mas mesmo assim, a gente tinha muitas matérias ao mesmo tempo, eu tinha aula todos os dias, de manhã, a manhã inteira. E todas essas matérias, então tudo isso ao mesmo tempo era bastante coisa ali para absorver, mas já foi ficando bem melhor e aí eu comecei a aplicar para as vagas. A FIAP tinha um portal que chamava Gestão de Carreiras, eu não sei se ainda tem hoje, mas provavelmente, que era lá dentro do portal do aluno e a gente conseguia acessar vagas e tanto de júnior, de estágio, tinha até vagas mais avançadas de plano e sênior também, e aí a gente conseguia ali mandar o nosso currículo. E foi por lá que eu apliquei para as primeiras vagas que eu tentei. E como que eu fiz para aplicar para as vagas sem ter experiência? Eu fiz um vídeo disso semana passada, eu vou deixar inclusive nos cards, que eu ainda não sei de que lado que é. Mas se você quiser assistir, esse vídeo está repleto de dicas para você conseguir seu primeiro emprego sem ter experiência como programador ou programadora. Mas basicamente, resumindo aqui, eu criei um GitHub e subi os projetos da minha faculdade lá. Então, os projetos de aula que eu fazia, tanto de aplicativos, de front-end, eu subi todos lá no GitHub. E também coloquei no currículo as experiências que eu tive na faculdade. Então, as matérias principais que eu tinha eram de front-end, HTML, CSS, JavaScript. Eu tive também matérias de Java, de PHP. Então, eu colocava isso como habilidades no currículo. E aí, na hora que eu fosse para as entrevistas, eu ia explicar que as experiências que eu tive eram na faculdade. Daí, depois de mandar muitos currículos, fazer algumas entrevistas, eu passei em um emprego. E aí eu passei um estágio em uma agência de e-commerce. Eu saí do meu emprego dando aula de inglês, isso foi em abril de 2018. Então eu trabalhei por mais ou menos uns 8 meses, 9 meses como professora de inglês. E aí em abril de 2018, que era o meu segundo ano da faculdade, eu comecei a trabalhar como estagiária de front-end nessa agência. O estágio era de 6 horas por dia, no período da tarde, então eu continuei estudando de manhã na FIAP, almoçava lá na faculdade e aí eu ia pro estágio, trabalhava até às 7. E aí eu lembro do meu primeiro dia, eu e outro menino que estudava comigo na faculdade, e a gente é amigo até hoje, inclusive. E eu tava muito nervosa, eu lembro que nós dois estávamos muito nervosos, a gente ficou um tempão esperando ali as instruções, né, do que a gente ia fazer. Eu acho que é muito comum no primeiro emprego a gente sentir esse desconforto, né, por ser uma coisa nova que a gente nunca trabalhou e é totalmente diferente a gente fazer um projeto na faculdade e fazer um projeto real no emprego. Mas é bem importante destacar que a empresa que está te contratando, ela sabe que você é um estagiário ou um desenvolvedor júnior e que você está aprendendo. Então, não precisa ficar super preocupado, porque você está naquela fase, todo mundo já passou por isso e é justamente para você aprender. E aí, o que eu fazia nesse meu estágio? Eu auxiliava a dar manutenção e a criar as lojas. Então, era uma agência de e-commerce, basicamente, eles criavam, então, lojas online para clientes usando uma plataforma que chamava Shopify. Essa plataforma é bem famosa, é uma das maiores para fazer e-commerce. E aí eles têm uma linguagem própria que chama Liquid. E além disso, eles também usam HTML, CSS ou algum framework tipo Sass. E também JavaScript ou jQuery. E aí minhas principais funções eram essas, de dar manutenção, ajustar layout, criar novos layouts e páginas. E eu acho que esse emprego foi muito bom para fazer eu gostar tanto de CSS como eu gosto hoje. É uma das minhas partes favoritas do front. Muitas das coisas que eu aprendi nesse primeiro emprego, tendo que fazer muito layout, muitos ajustes, posicionamento, aprender display.
e então foi muito importante para eu aprender o CSS que eu uso até hoje. Daí eu fiquei como estagiária de abril até dezembro, que foi quando eu me formei. Então meu curso tinha 2 anos, em dezembro de 2018 eu me formei. E aí em janeiro eu fui efetivada como front-end júnior nessa agência. E no final da faculdade, a FIAP tinha um esquema um pouco diferente, que ao invés de fazer um TCC, era criar a sua própria startup. E aí a gente formou um grupo ali no 2º ano, e o nosso projeto era um e-commerce de serviços de beleza. Então a pessoa poderia ali encontrar o profissional de beleza que estivesse mais perto dela e agendar um horário para o profissional vir até você. Então pode ser uma manicure, um cabeleireiro, e aí é para pessoas que não tinham muito tempo de ir até o salão de beleza ou que não se sentiam muito confortáveis, não gostassem muito de ir até um salão. E aí a FIAP fazia uma premiação no final do ano com esses projetos, escolhendo os 3 melhores do ano da faculdade inteira. E o nosso grupo ganhou em primeiro lugar como melhor projeto e foi uma experiência muito legal e muito gratificante ter ali desenvolvido algo ao longo do ano inteiro e no final ser reconhecido e ter vencido ali como melhor projeto. Tô me sentindo adorável. E aí então, voltando para o mercado de trabalho, eu estava ali como estagiária até dezembro, que foi quando eu terminei a faculdade, e em janeiro eu fui efetivada nessa mesma agência que eu estava trabalhando. E aí, a partir do momento que eu fui efetivada, eu comecei a pegar um pouco mais de tarefas e ganhar mais responsabilidade ali nas tarefas que eu estava desenvolvendo. Como eu trabalhava com Shopify, apareceu a oportunidade de gravar um curso junto com a Alura, ensinando sobre a plataforma. Eu lembro que na época só tinham conteúdos em inglês ou cursos em inglês, e aí a ideia era trazer esses conteúdos em português para as pessoas conseguirem acessar com mais facilidade. E eu nunca tinha gravado um curso, nem nada parecido, então foi muito legal o processo de criar um roteiro, ensinar sobre alguma coisa que eu trabalhava ali há 1 ano, todos os dias, e eu gostei muito dessa experiência. E os cursos estão até hoje lá na plataforma, então se alguém quiser acessar. Não. No começo eu era bem travada para gravar os cursos, mas como tudo é prática, isso foi melhorando. Ao longo dos anos eu gravei 4 cursos com a Alura, 3 foram de Shopify, sendo o primeiro sobre o básico ali de como construir a sua loja, e os outros 2 um pouco mais avançados. E aí eu também gravei um curso de SaaS com eles, que foi muito legal, mais recente, ali em 2020. E foi uma época que me fez descobrir que eu gostava muito dessa parte de gravar vídeos, criar conteúdo e ensinar sobre as coisas que eu estava trabalhando. Mas até então eu nunca tinha pensado em começar uma rede social para falar sobre isso. E aí, em paralelo com esses cursos que eu estava gravando, eu estava trabalhando nessa agência depois de ter sido efetivada. Mas aí, depois de alguns meses, eu me senti um pouco estagnada por estar trabalhando simplesmente com Shopify, CSS, HTML e jQuery. E eu lembro que naquela época muita gente, muitas vagas, estavam falando sobre os novos frameworks, React, Angular, Vue, eles estavam super populares, a maioria das vagas estavam pedindo, e eu queria ter essa experiência e começar a trabalhar com essas tecnologias. E aí eu comecei a mandar currículos e procurar uma nova oportunidade. Depois de ter feito algumas entrevistas, eu passei em uma empresa que foi a que eu mais gostei, que era uma empresa que focava na diversidade e nas minorias no mercado de tecnologia. A gente formava equipes e trabalhava em um contrato fechado para uma empresa maior. E aí esse contrato era de 6 meses, e aí depois de 6 meses prestando serviço para essa grande empresa, a gente poderia ser contratado por ela ou não. E lá nessa empresa a gente trabalhava com Scrum no formato de sprints semanais, então na segunda a gente pegava as tarefas e entregava na sexta. E ao longo das semanas a gente também tinha várias mentorias, por exemplo, de hard skills, onde a gente aprendia a linguagem ou a tecnologia que a gente precisaria para trabalhar nessa empresa maior que a gente estava prestando serviços. E aí, no caso do meu grupo, era React. A gente também tinha mentorias de soft skills para como melhorar as habilidades comportamentais e também de processos, metas e objetivos para entender como funcionava o Scrum e as suas ferramentas. Eu aprendi muito ao longo desses meses lá, com as mentorias, com a prática e trabalhando para uma empresa grande. E aí, em dezembro de 2019, eu fui efetivada e contratada pelo Grupo Fleury, que é onde eu trabalho até hoje. Uhul! Eu entrei no Grupo Fleury como desenvolvedora front-end júnior e eu entrei nessa mesma equipe que eu já estava trabalhando, que era de desenvolver sites. Eu fiquei por um tempinho nessa mesma equipe que tinha vários fronts, e aí depois de um tempo eu mudei para uma outra, que era uma equipe nova, que ia construir um novo produto. Daí nessa nova equipe eu fiquei bem pouco tempo, porque aí houve a necessidade de eu mudar para a equipe que é a mesma que eu tô hoje.
Foi a primeira vez que eu fiquei sozinha em um projeto. Eu sempre tive trabalhado com outros fronts ali ao mesmo tempo para compartilhar código ou compartilhar as tarefas. E aí dessa vez eu era responsável pela parte do front da aplicação, então eu precisava passar prazos, falar se era possível ou não fazer uma tarefa. E eu aprendi muito nessa fase, nesses primeiros meses. E foi muito, muito bom, eu acho, para minha evolução como front-end e também minha evolução como profissional, para aprender a lidar em reuniões, a me expressar. Eu era bem mais tímida, eu ainda sou hoje, mas eu era bem mais naquela época. E hoje eu já me sinto bem mais confortável para falar sobre tarefas, prazos, se algo é possível ou não de ser feito. E eu aprendi muito nessa fase quando eu precisei ficar sozinha no projeto. E é muito legal ver como o projeto cresceu ao longo desse tempo todo, porque hoje eu continuo nele ainda e a gente tem mais 2 fronts, então agora nosso time tem 3 fronts no total. E naquela época, quando eu entrei, só tinha uma aplicação, que foi a aplicação que eu fiquei responsável, e hoje nosso projeto tem 5 aplicações. Então é muito bom ver essa evolução, tanto das pessoas do time, como do produto em si, e ver que eu fiz parte de todos esses anos aí, desde 2019 até hoje. E aí, em janeiro de 2021, eu fui promovida. Depois de quase 3 anos trabalhando na área, eu fui promovida a desenvolvedora front-end pleno. E eu fiquei muito feliz, é muito legal ver que o nosso trabalho está sendo reconhecido e muito gratificante ver o resultado de tudo que a gente vem produzindo aí ao longo dos anos. E foi nesse mesmo período, em janeiro de 2021, que eu comecei a ver alguns perfis na gringa de meninas que criavam conteúdo sobre tecnologia e programação. E eu achei muito legal e eu decidi começar a fazer isso também. Meu principal objetivo no início era motivar mais meninas a entrarem na área e também compartilhar conhecimento e aprender coisas novas. Eu já recebi algumas perguntas sobre como eu fiz para começar a criar conteúdo de tecnologia ou como fazer para começar a criar conteúdo. Normalmente eu penso muito antes de fazer alguma coisa, né? Fico planejando e às vezes eu planejo tanto Que nem faço nada. Mas nessa vez que eu decidi criar conteúdo sobre tecnologia, eu fiquei algumas semanas pensando sobre qual seria o nome, o que eu iria postar, como eu iria postar. E aí eu só comecei. E foi muito legal ver a resposta e a interação das pessoas desde o início e como isso foi evoluindo ao longo dos meses. Eu comecei a gostar muito de criar conteúdo, compartilhar conteúdo, conversar com vocês e ver essa resposta de volta e essa comunidade que a gente vem criando é sensacional. E essa foi a minha história até então na área da tecnologia da informação e como eu me tornei programadora. Espero continuar aprendendo muito mais e compartilhando muito conteúdo e experiência com vocês. E me conta aqui embaixo um pouco da sua história, como você começou na área, como você se tornou programador. Eu vou adorar saber um pouco mais da história de vocês. E não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal. Eu vejo vocês semana que vem no próximo vídeo.